bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista e estou ministrando aula para vocês da disciplina Teoria da Saúde Bucal. Pessoal, e o tema da nossa aula hoje é proteção radiológica, tá? Então nós vamos falar lá sobre o tópico 1, que fala da introdução à radiologia. Então, vamos entender aí toda essa importância da proteção radiológica, toda essa importância da radiologia dentro da odontologia. Então, pessoal, a radiologia, ela desenvolveu-se ali como ciência de fato, tá? A partir ali de dezembro de 1895, tá? Então é bem recente. Vocês precisam entender que a radiologia é ali uma matéria, uma disciplina, é um assunto muito importante, ali é um tema científico muito importante. Por quê, professora? Porque ele nos auxilia, né? Vocês vão ver aí com o decorrer da evolução da aula que a radiologia ela veio só para somar, mas que ao mesmo tempo tem que ser feito, né, com muita responsabilidade, com muito cuidado. Por quê? Porque é para ser usada para nos beneficiar e não para trazer ali malefícios. Então, ali com a publicação dos estudos, né, de Wilhelm Conrad, tá, que era um físico alemão, ele que começou ali a publicar sobre a radiologia, e ele observou a emissão ali de luz em ampolas a vácuo, né, que são conhecidas ali como as ampolas de Kroc, tá? Em experiências ali com raios catódicos. Então, a partir ali dessa emissão da luz nessas ampolas a vácuo, né, fazendo ali essas experiências com os raios catódicos, foi que ele observou ali, começou a questionar, né, a investigar a respeito dessa luz, dessa ampola, tá? E Röntgen também, ele observou que esses raios, aos quais ali ele denominou de X, né, ele começou a chamar de raio-X, atravessavam corpos, né, como vidro, papelão, madeira, mas eles eram bloqueados ali por metais pesados, como por exemplo o chumbo. Então, o raio-X ele atravessava corpos como vidro, madeira, papelão, mas era bloqueado por metais pesados como chumbo. E eles poderiam também deixar marcas ao impregnar ali determinada substância, tá? Desde que entre eles a placa da substância houvesse ali, né? Desde que entre ali os raios e a placa dessa substância houvesse ali um corpo. Então, eles poderiam deixar marcas, tá? Essas conclusões, elas foram obtidas ali, né, radiografando a própria mão desse cientista, tá? Do cientista que começou a observar os raios-X. E mais tarde, em abril ali de 1896, ele começou a radiografar ali a esposa dele, tá? Essa descoberta lhe valeu ali o Prêmio Nobel da Física, né? Então, foi uma descoberta muito importante, fundamental ali, que até hoje é utilizada, que foi desenvolvida ali, cada vez mais está sendo desenvolvida, mas que tem uma importância muito grande dentro, vou colocar aqui, dentro da saúde, tá? E nos auxilia muito. A radiação X, pessoal, ela tem sido estudada ali e utilizada em associação à matemática, à física, à química, trazendo ali inúmeros benefícios, tá? Ao diagnóstico e ao tratamento de doenças por meio ali de obtenção de imagens. Então, a radiografia, ela realmente nos ajuda muito, tá? Dentro aí da ciência, dentro da saúde. Por quê? Porque ajuda ali no tratamento de doenças, ajuda ali no diagnóstico, quando a gente fala de odontologia principalmente, tá? Se pensa muito no exame ali complementar, né? A radiologia dentro da odontologia ela é utilizada como um exame complementar para auxiliar ali no diagnóstico, tá? Para o profissional. E aí, o tubo de raio-x, ele é ali a fonte geradora de radiação X, tá bom? Tem um tubo de raio-x que é o que vai gerar ali essa radiação.
Ele é formado, pessoal, por um envoltório de vidro, tá? Que contém ali no seu interior um ambiente a vácuo e dois polos, que é um polo negativo, que é o cátodo, e o outro positivo, que é o ânodo, tá? Então, o tubo de raio-x, ele é formado por um envoltório de vidro que tem ali, né, no seu interior um ambiente a vácuo com um polo negativo e um polo positivo, tá? Os raios-x, eles apresentam as seguintes propriedades, tá? Eles são ali ondas eletromagnéticas, tá? De alta frequência, capazes ali de atravessar a matéria orgânica ou de serem também absorvidos por ela, né, e ionizá-la. Eles também propagam-se em linha reta, tá? Então, uma das propriedades do raio-x é que ele se propaga ali em linha reta. Ele tem um pequeno comprimento de onda, tá? É de 0,01 a 10 nanômetros, tá? O comprimento ali de onda-luz é de 500 nanômetros, tá? Então, ele é bem pequeno. Trabalha ali na velocidade da luz, tá? Produzem imagens em superfícies fotossensíveis, então que nos auxiliam, né? Produzem efeitos fosforescentes em alguns cristais e também, infelizmente, né? Ou dependendo da forma que é utilizada, podem ali produzir efeitos biológicos, que pode ser utilizado para tratamento, como também pode nos prejudicar a saúde. Então, a formação da imagem, como é que funciona essa formação da imagem quando se fala de raio-x, né? Os raios que ultrapassam ali o corpo, eles chegam ao filme sensibilizando, tá? Ultrapassou ali o corpo e sensibiliza o filme, tá? Após a revelação, o filme, ele torna-se negro. Depois que você revela o filme, ele vai se tornar negro. Os raios que são ali absorvidos no corpo, eles não sensibilizam ali o filme e as áreas correspondentes, elas aparecem brancas, entenderam? Então, por exemplo, o raio ele foi absorvido no corpo, então ele não passou ali para o filme. Então, a parte do corpo vai aparecer o quê? Branca. Então, é aí que você consegue diagnosticar. Por quê? Porque o filme, depois que ele é revelado, ele fica negro. E as partes do corpo que foi radiografado vai aparecer ali no filme radiográfico branco, né? Mais claro. Quando a radiação ela ultrapassa ali parcialmente o corpo e a parte ela chega ao filme, determinam-se ali áreas correspondentes em cinza após a revelação. Então, fica meio que acinzentado ali o corpo que foi radiografado. Dependendo ali do peso anatômico das diversas regiões, né, radiografadas e da capacidade também ali de penetração dos raios, energia, maior ou menor radiação ultrapassa ali o corpo e sensibiliza o filme. Então, vai depender da massa, do que está sendo radiografado e a partir daí é que vai ter ali a tonalidade ali que vai aparecer, né, de cinza esbranquiçado no filme ali de raio-x, no filme, tá, radiográfico. No filme, as imagens elas variam ali de negro a branco, como eu falei para vocês, passando ali pela tonalidade cinza. Então, geralmente, o corpo radiografado, o que foi radiografado, vai aparecer ali na película nesse tom ali de branco para o cinza, tá bom? E aí, pessoal, existem os efeitos biológicos da radiação que eu falei com vocês. Alguns efeitos dos raios-x, assim ali como de outras formas de energia ionizante, ele tem ali um caráter nocivo. O que significa isso, professora? Significa que os efeitos dessa radiação podem ser ali ruins, podem prejudicar a saúde tanto do paciente quanto dos profissionais, das pessoas que estão utilizando ali esse raio-x, tudo bem? Então, tem que ser prestado muita atenção. Quando se fala em raio-x, você tem ali um cuidado muito grande, tem que ter a biossegurança ali sempre
aliada ali àquele profissional que vai estar utilizando, vai estar fazendo uso. E aí, o que obriga, né, justamente a adoção de procedimentos de proteção ao profissional e a pacientes expostos. Como eu falei, a biossegurança ela vai caminhar ali em conjunto quando se fala em radiologia, se pensa em biossegurança, tá? Então, o dano causado pela radiação, pessoal, ele é cumulativo, ou seja, a lesão ela é causada por doses repetidas da radiação. Então, ele vai se acumulando, tá? Então, não vai ser de uma vez, tá? Que você vai sofrer ali, já vai sofrer com esses efeitos. Então, o que geralmente acontece? Vai acumulando. Então, você vai sofrendo ali, vai tendo doses repetidas de radiação que vão acumulando no tecido e que podem ali, né, gerar danos. E aí a gente tem a radiosensibilidade celular, tá? Que é variável. Então, a sensibilidade celular ali do seu corpo, quando se fala no corpo, né? Como essa célula vai responder vai depender da região e de qual célula é do corpo. Algumas células, né, do nosso corpo, elas respondem ali, elas têm uma sensibilidade maior a essa radiação do que outras. Quanto mais ali jovens essas células, quando a mitose é mais acelerada, tá? E quanto mais não diferenciadas, elas são ali mais sensíveis. Então, professora, são células novas, então elas são mais sensíveis, o que isso significa? Significa que crianças são mais sensíveis? Sim, crianças são mais sensíveis, tá? E quanto mais ali não diferenciadas, mais sensíveis também. Então, a radiação, como mostrado a seguir, a gente tem, né, células mais sensíveis que existem. A gente tem os glóbulos brancos, que são principalmente os linfócitos, tá? E temos ali os glóbulos vermelhos e óvulos, tá? Óvulos e espermatozoides também são bem sensíveis à radiação. Então, células de sensibilidade intermediária são ali as células epiteliais, né? Células ali epiteliais e as células de cristalino. E a gente tem também ali as células mais resistentes, que são as células nervosas e musculares, tá? São mais resistentes a essa radiação. E nós temos uma exceção ali para as células do sistema nervoso do embrião, tá? Então, por exemplo, se tem uma mulher que está gestante, as células ali daquele embrião, né? As células, elas são mais sensíveis. Por quê? Porque quanto mais novas as células, mais sensibilidade ela tem à radiação. O que isso significa, professora? Significa que elas podem sofrer alteração, mutação. Então, pode ali ter um efeito biológico, nocivo. Os efeitos, eles se fazem sentir a curto e a longo prazo, tá, pessoal? Então, os efeitos a curto prazo, eles são observados ali em horas, tá? Dias ou semanas. E eles são produzidos por uma grande quantidade de radiação em grandes áreas corporais e em curto período, né, de tempo. Então, você tem ali um efeito rápido. Por quê? Porque você tem uma radiação, o paciente sofreu uma radiação ali em grande quantidade. E aí, nós temos os efeitos a longo prazo, que eles são causados por grandes exposições em curto espaço de tempo, tá? Então, você tem ali grandes exposições, mas em curto espaço de tempo, ou pequenas quantidades ali também de radiação, só que num período um período de tempo longo, tá? Então, a pessoa foi sofrendo aos poucos, mas ficou muito tempo sendo exposta. Então, aí são os efeitos a longo prazo. Então, nesta categoria, pessoal, de efeito a longo prazo, encontram-se ali os pacientes que costumam ser, né, radiografados com frequência, que tem ali uma constância em realizar ali exames radiográficos, tá? E aí, os efeitos a longo prazo, eles podem ser divididos em efeitos genéticos, né, e os efeitos somáticos. Os efeitos genéticos, eles podem surgir quando os órgãos reprodutores, eles são ali expostos à radiação,
tá? Então, quando se fala ali em órgãos reprodutores, a gente pensa ali nos efeitos genéticos, tá? E ali o dano, ele não se expressa na pessoa irradiada. O que isso significa, professora? Significa que, por exemplo, você foi lá, sofreu radiação. O que vai ser afetado? Os seus órgãos reprodutores. O dano não vai para você, o dano vai vir o quê? Em suas gerações futuras, seus filhos, seus netos. Por quê? Porque afetou suas células reprodutoras. Então, e ali pode acontecer, né, por mutação genética nas células reprodutoras, tá? Esses danos. E nós temos ali os efeitos somáticos que são observados ali na pessoa mesma que sofreu ali com a radiação, tá? Então a gente tem ali radiodermatites, né, um câncer, tá? Que é, né, uma doença bem complicada. Nós temos ali cataratas, leucemia, né, e malformações também, como exposição ali no feto, tá? Se a mulher estiver gestante, se a paciente que sofreu ali com a radiação, são alguns exemplos, tá, para vocês. E ali, pessoal, existem meios de proteção radiológica, tá? Por quê? Para evitar os efeitos deletérios da radiação. Por quê? Porque a gente precisa, já falei para vocês, né? A gente começa a falar dos malefícios, mas esquece dos benefícios. A radiologia, ela veio para nos auxiliar e nos ajuda muito, é muito importante. Então, ela é utilizada tanto em tratamento quanto ali para auxiliar, né, no diagnóstico das doenças. Então, a grande questão é utilizar a radiologia de uma forma responsável, de uma forma consciente. Por isso vocês estão tendo essa aula, porque vocês precisam ser conscientizados dos efeitos da radiação, vocês precisam entender como que funciona esse processo da radiologia, tudo bem? Então, para evitar esses efeitos deletérios da radiação, são tomadas ali, né, algumas medidas para proteger o indivíduo, tanto você como profissional, quanto o paciente. Então, minimizando esses danos, né, quando você usa essas medidas de proteção, você minimiza esses danos tanto ali para quem lida com a radiação, né, profissional, como para os pacientes. Então, são eles, né, esses métodos ali. A gente tem redução ali da área radiografada. Então, se você tem ali, você vai utilizar a radiologia, você vai utilizar ali o raio-x como método de exame complementar, não é? Para ajudar no diagnóstico do profissional, então você vai focar na área que você tem dúvida. Por exemplo, nós temos ali a intenção, né, de fazer ali, realizar algum procedimento em algum elemento dentário. Você vai focar naquela área, você não vai precisar fazer um raio-x do corpo todo. Não, você vai focar na boca. Então, reduzir a área radiografada é uma forma também de prevenção. Então, redução também da exposição, da dose da radiação. Então, cada região tem um volume de massa diferente. Cada região vai sofrer, né, vai receber ali uma exposição à radiação diferente, de acordo com a sua necessidade. Limitação também ali do número de exames. Então, você não vai sair, você vai chegar, por exemplo, num consultório, né, vai chegar lá com o dentista e ele vai falar, vamos fazer vários raios-x pequenos, né, de todos os dentes da boca. Não pode. Tem que ser feito de uma forma consciente. Só vai ser realizado se de fato tiver necessidade, tá? E a proteção plúmbica, né, que é para ali as gonadas, a tireoide e o cristalino. Nós temos ali para nos proteger, os biombos, né, e os aventais plúmbicos para ali o profissional em radiologia. E também tem, tá, para o paciente. E aí a gente tem monitor individual de radiação, que é muito importante também, tá? Que se chama ali o dosímetro para os profissionais, que é para verificar ali qual a dose que aquele profissional está recebendo de radiação, tá? De uma forma individual. Então, pessoal, o tema da nossa aula
é proteção radiológica, e nós vamos falar ali sobre o tópico 2, que fala da proteção radiológica em odontologia, tá? Então, pessoal, a portaria, tá, do Ministério da Saúde, número 453, de 1º de junho de 1998, ele veio ali, ele é um regulamento técnico que estabelece, né, as diretrizes de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico. Então tem uma portaria, tem um regulamento de como que deve ser trabalhado com radiologia dentro aí da área médica e odontológica. Os consultórios odontológicos que disponham ali somente de equipamentos de radiologia intraoral, né, que é dentro da boca, eles são ali dispensados de aprovação, não precisa passar pela aprovação, tá? Sob os aspectos ali de proteção radiológica. Agora, se for um local que tenha faça ali o procedimento de uma radiografia extraoral, aí precisa passar ali pela aprovação, tá, do Ministério da Saúde ali e dos órgãos responsáveis. Então, deve ainda ali ser providenciado, né, um memorial descritivo de proteção radiológica, contendo ali no mínimo, né, descrição ali do estabelecimento e das suas instalações, incluindo identificação do serviço e seu responsável legal, tá? Relação ali também dos procedimentos radiológicos que são feitos ali no local, implementados. Também tem que ter ali uma descrição detalhada dos equipamentos, dos componentes, incluindo ali modelo, número de série, número de registro na Anvisa, tudo isso tem que ser esclarecido, tá? E tem que ter também descrição dos sistemas de registro de imagem, né, os cassetes, tipos de combinações, tela e filme, vídeo, sistemas digital. Isso, pessoal, estou falando dos locais que precisam ali dessa autorização, tudo bem? Descrição também da câmera escura, incluindo o sistema de processamento, como que é realizado. E dentro, né, dessa descrição, a gente tem ali os programas de proteção, tá, radiológica, incluindo ali, né, relação nominal de toda a equipe. Então toda a equipe tem que estar ali, tem que ter uma relação, suas atribuições, suas responsabilidades, como respectiva qualificação e carga horária, tá? Instruções a serem fornecidas por escrito à equipe. Então todas as instruções de biossegurança tem que estar escrito ali para a equipe e fornecida, visando ali a execução das atividades em condições de segurança. Então, qualquer profissional que vai trabalhar, que vai se expor à radiação, ele precisa ter consciência, ele precisa ser informado quanto à sua segurança. E aí, a gente tem os programas de treinamento, né, periódico e atualização também da equipe, que precisa ser realizado sempre. Tem também ali o sistema de sinalização, com avisos e controle de áreas. Nós temos um programa de monitoramento da área, que inclui ali a verificação, né, de blindagens, de dispositivos de segurança, porque tem que ter ali esses dispositivos, tem que ter essa blindagem, tem que verificar se essa blindagem está sendo eficiente. Por quê? Porque isso eu estou falando de radiografias extraorais, tá, pessoal? Então precisa ter um local ali que os raios-x não ultrapassem, que aquele profissional ele fique protegido de fato. Por quê? Porque ele vai estar se expondo muitas vezes, né? Repetidas vezes. E aí tem o programa de monitoração individual, controle de saúde ocupacional, tá? E tem descrições ali das vestimentas de proteção individual, com respectivas quantidades por sala também. Então, cada sala precisa ter a sua vestimenta de proteção, tá? O paciente, o profissional. Descrição do sistema de registro e arquivamento de informações, tudo isso tem que estar anotado. Tem que ter ali um programa de garantia de qualidade, né? Incluindo ali um programa de manutenção dos equipamentos de raio-x e também das processadoras, tá? Esses ambientes que têm ali, fazem o uso de raio-x extraoral precisam disso. Procedimentos para casos de exposições acidentais, né, de pacientes, membros da equipe ou público, incluindo também sistema de notificação e registro.
E aí, os ambientes, pessoal. Os ambientes, eles devem ser observados as seguintes determinações. Então, o equipamento de radiografia intraoral, ele deve ser instalado em ambiente, consultório ou sala, com dimensões suficientes para permitir que a equipe, se mantenha distante de pelo menos ali 2 metros do cabeçote e do paciente, tá? Então, dentro ali de um consultório odontológico, se tiver um raio-x, se não tiver uma sala específica, você tem que ter ali, no mínimo, um espaço de 2 metros do cabeçote ali do aparelho de raio-x e também 2 metros de distância do paciente, para que você evite ali o contato com os raios-x. Então, pessoal, o equipamento de radiografia extraoral, ele deve ser ali instalado em sala específica, tá? Atendendo sempre ali os mesmos requisitos, por exemplo, de um radiodiagnóstico médico. Quando se fala em radiografia extraoral, tem todos esses detalhes que precisam ali, tem que ter uma sala específica, tem que ter todas essas autorizações que, por exemplo, um aparelho de radiografia intraoral não vai exigir, tudo bem? As salas, elas são equipadas, com aparelhos de raio-x, elas devem ter ali seu acesso restrito e dispor de, sinalização visível, tá, nas portas de acesso, contendo o símbolo internacional ali da radiação ionizante, acompanhado da inscrição. Acredito que alguns de vocês já tenham visto aquela plaquinha, e que você já sabe ali que você não pode ali acessar se não tiver autorização. Quadros com as seguintes orientações de proteção radiológica, em um lugar visível, então tanto para o paciente quanto para o funcionário precisa ter esses quadros. Então, o paciente ele tem que exigir e tem que usar corretamente a vestimenta plúmbifera para proteção ali durante o exame radiográfico, tá? Então, o paciente ele tem que exigir, é direito dele ter ali essa vestimenta de proteção. Não é permitida a permanência, tá, de acompanhantes na sala durante ali o exame radiológico, salvo ali quando estritamente necessários. Por exemplo, quando o paciente ele é uma criança, precisa de contenção, aí tem essas exceções, tá? Acompanhante, quando houver a necessidade de contenção do paciente, como eu falei para vocês, exija ali sempre a sua vestimenta de proteção plúmbifera para a sua proteção durante ali o exame radiológico, tá? Então, se precisar de ficar ali um acompanhante, o acompanhante também tem que estar com a vestimenta de proteção plúmbifera, tá? Uma sala ali de raio-x não deve ser utilizada simultaneamente para fazer mais de um exame radiológico. Então, se tem uma sala, vai ser feito só um exame, tudo bem? Para cada equipamento de raio-x, deve haver ali uma vestimenta plúmbifica que garanta a proteção ali dos troncos dos pacientes, incluindo, tireoide e as gonodas. O serviço, ele deve possuir instalações, adequadas para revelação ali dos filmes. A câmara escura, ela deve ser construída ali, de modo a prevenir a formação de véu nos filmes. Então, a câmara escura, pessoal, pode ser tanto em sala, uma sala própria para a revelação ali do filme, quanto para odontologia, para as radiografias intraorais, tem ali as câmeras escuras pequenininhas, portátil, que você só vai enfiar o braço e vai revelando. Para as radiografias intraorais, como eu falei, pode ser permitida a utilização das câmeras portáteis de revelação ali manual, desde que confeccionadas com material opaco, tá? Para a revelação manual, deve estar ali disponível no local um cronômetro, com um termômetro e uma tabela ali da revelação para garantir o processamento, de fato a qualidade ali daquele filme, se vai sair ok. Procedimentos de segurança são feitos, a fim de evitar exposições indevidas, reduzir ali a dose do paciente. Também devem ser adotados os seguintes procedimentos de segurança, pessoal. É proibida ali
toda exposição que não possa ser justificada. Então, pessoal, se não tiver justificação, se não tiver indicação de fato para fazer ali a radiografia do paciente, não pode ser feito, tá? Então, exposição ali deliberada de seres humanos aos raios-x, diagnósticos como o objetivo único de demonstração, por exemplo, vou fazer um raio-x aqui só para ver como é que tá a minha mão. Só para verificar. Sem necessidade. Isso é proibido. Só para demonstrar para vocês. Vou fazer um raio-x só para demonstrar para vocês. É proibido. Não pode. Tá? Exames radiológicos para fins ali empregatícios ou periciais. Exceto, então é proibido, não pode, tá, fazer. Exceto ali quando as informações a serem obtidas, elas possam ser úteis na saúde do indivíduo examinado, tá bom? Exames radiográficos somente devem ser realizados quando, após o exame clínico e cuidadosa ali consideração das necessidades de saúde geral e dentária do paciente, sejam ali julgadas necessárias. Então, o profissional só pode pedir, solicitar um raio-x quando tem necessidade, tá? E quando ele pode provar que tem essa necessidade, tudo bem? O tempo de exposição, ele deve ser sempre o menor possível, consistente ali com a obtenção da imagem e da boa qualidade, logicamente. Então, como eu falei para vocês, o corpo, né, o corpo do ser humano, ele tem diferentes regiões e com volumes de massa diferentes. Então, as ondas de raio-x que vão ser empregadas, elas vão ser empregadas de acordo com a necessidade, não é sempre o mínimo possível, para que tem ali um exame de qualidade que não precisa ser, e que não, no futuro, né, não precisa ser realizado novamente. Quando eu digo no futuro, se você faz o raio-x e por problema ali da intensidade do raio que foi implicado, não ficou satisfatório aquele exame e vai ter que realizar de novo. Então, no final, você vai fazer com que o paciente tenha ali uma exposição desnecessária por erro. A repetição ali de exames, ela deve ser evitada por meio ali do uso da técnica correta de exposição e de um processamento confiável e consistente, tá, pessoal? Então, a repetição de exames sempre deve ser evitada, tá? Então, como que você evita? Fazendo uma técnica correta, realizando ali o exame sempre da melhor forma possível. Para radiografias intraorais, deve sempre utilizar preferencialmente a técnica de paralelismo, tá? Com localizadores ali de longos, né? Que facilita porque você coloca ali os equipamentos e você tem a direção exata em que o raio-x deve ser empregado, tá? Então, a chance de dar certo é muito maior. E também nós temos ali os dispositivos de alinhamento, que são os posicionadores, né? Que são utilizados aí. E tem os prendedores de filme e de Batwing, que são de modos também a evitar que o paciente tenha que segurar o filme. Então, sofra também ali uma menor exposição, né? A extremidade ali do localizador, pessoal, ela deve ser colocada o mais próximo possível da pele do paciente para garantir ali o tamanho do campo mínimo, tá? Em radiografias extraorais, deve-se utilizar também tamanho de campo menor ou igual ali ao tamanho do filme, que é para evitar essa propagação dos raios. O operador, ele deve observar também, o operador no caso é profissional, tá, pessoal? Observar e ouvir o paciente durante as exposições. Então, precisa, ao mesmo tempo que eu estou ali fazendo o raio-x no paciente, eu preciso observar e ouvi-lo, que é para verificar se está tudo correto. É proibido o uso de sistema de acionamento de disparo com retardo, tá? Então, você aciona lá e só depois que o raio vai funcionar. Então, não pode acontecer, tem que funcionar ali no momento que você apertou, acionou. Deve ser ali usada a vestimenta de proteção individual, de modo a proteger a tireoide, o tronco e as gônadas do paciente, né? Os órgãos reprodutores durante as exposições. Então,
Para garantir a proteção do operador e equipe responsáveis pelo manejo dos equipamentos de raio-x, também devem ser observadas as seguintes recomendações. Então, nós temos, que ter equipamentos panorâmicos ou cefalométricos, eles sempre devem ser operados dentro de uma cabine, tá? Ou biombo, fixo, de proteção com visor e apropriado ali ao sistema de televisão, tá? Em exames intraorais, em consultórios, que vai ser a realidade da maioria de vocês, o operador ele deve manter-se a uma distância ali de mínima, de 2 metros do tubo e também do paciente, tá? Que está sofrendo a exposição do raio. O operador ou qualquer membro da equipe não deve colocar-se na direção do feixe primário, nem também segurar o cabeçote ou localizador durante as exposições, tá? Então, lembre-se sempre, 2 metros de distância do cabeçote do aparelho de raio-x e do paciente. É para a saúde de vocês. Nenhum elemento ali da equipe deve segurar o filme durante a exposição. Pessoal, vou até ser repetitiva agora com vocês. Não segurem, não toquem, não segurem filme, não segurem o cabeçote do aparelho de raio-x. Por favor, se mantenham distante quando for realizar ali o exame. Por quê? Porque é uma vez só que você vai fazer esse exame? Não. São várias vezes. Dentro do consultório, são muitas vezes que você vai ter, são vários pacientes com várias necessidades ali de fazer exames radiológicos e que você vai estar se expondo. Então, lembra que eu falei que exposição pequenas quantidades, mas que se for repetidas, acontecer repetidas vezes, vai trazer malefícios para a sua saúde. Então, tenham consciência. Somente ali o operador e o paciente, eles podem permanecer na sala de exame durante as exposições, tá? Então, quando vai ser realizado ali o raio-x, somente o operador e o paciente podem permanecer na sala, tá bom? Caso seja necessária a presença ali de indivíduos para assistirem uma criança, ou um paciente debilitado, ele deve fazer uso do avental, tá? Que vai proteger ali a tireoide também. Eu coloquei para vocês aqui a imagem do avental e aí ele tem ali o protetor de tireoide, vai proteger ali o paciente, tá, dos raios-x. As exposições que forem submetidas, os acompanhantes eles devem ser, otimizados ali de modo que a dose efetiva ela não exceda 5 mSv durante ali o procedimento. Nenhum indivíduo ele deve realizar regularmente essa atividade, então não é para ser utilizada, para ser realizada de uma forma regular, tá? E aí, falei para vocês de todo esse cuidado, se conscientizem, são bem tranquilos os cuidados com relação à proteção radiológica, utilizar o avental, utilizar os protetores de tireoide, sempre se preocupar com o paciente, colocar para o paciente que ele tem esses direitos, tá? Se preocupem com vocês também, mantenham sempre ali, quando se fala em radiografia, intraoral dentro do consultório, 2 metros de distância, tá? Do paciente e do aparelho de raio-x, por favor. Então, vamos falar um pouquinho, pessoal, do processamento do filme, tá? De quando você vai ali revelar ali o filme radiográfico. Devem ser seguidas as recomendações do fabricante, tá? Com respeito à concentração da solução, temperatura e o tempo ali da revelação. Cada produto de revelação, ele vem ali com recomendações, tá? Do fabricante. Os seguintes procedimentos também devem ser observados. As soluções, elas devem ser regeneradas ou trocadas quando necessário, tá? Então, tem que ser trocada ali de acordo com as instruções também do fabricante. E aí, a gente, dentro desse processo, utilizando a câmera portátil, que eu acredito que vai ser mais o que vocês vão utilizar, revelando ali radiografias intraorais, a gente tem ali o processo de passar ali pelo revelador, a água, fixador e água. Então, os materiais que são utilizados, as substâncias que são utilizadas para fazer ali, para revelar esses filmes, essas películas, é ali o revelador, água, vai lavar
fixador, água, tá? E aí, o tempo que você vai manipular vai ser de acordo com o fabricante daquele material. Mas aí os materiais que são utilizados é revelador, água, né, fixador, água, tudo bem? Não devem ser utilizados filmes ou soluções de processamento com prazo de validade expirado. Pelo amor de Deus, não utilizem material que esteja vencido, porque você vai expor o paciente ali à radiação e não vai dar certo, vai ter que fazer com que ele se exponha novamente. E isso é errado. Não deve ser realizado qualquer inspeção visual do filme durante ali o processamento, né, manual. Então você está revelando o filme. Passou pelo revelador, passou pela água, vou tirar para ver como é que tá. Não, você só vai observar no final, quando estiver pronto, estiver revelado, tá? A câmara escura e as cubas, né, de revelação, elas devem ser sempre mantidas limpas, é fundamental que esteja tudo limpinho, tá? Os filmes, eles devem ser armazenados em local protegido do calor, da umidade, da radiação e também de vapores químicos para não prejudicar a qualidade do filme, nem o processamento dele. E nós temos ali, dentro dessa proteção, o dosímetro individual, tá? Ele é responsável legal pelo serviço de radiodiagnóstico odontológico. O responsável, ele deve, né, estabelecer ali um programa rotineiro sempre de monitoração individual para observar se aqueles profissionais eles estão se expondo muito à radiação, tá? A obrigatoriedade ali do uso do dosímetro individual pode ser dispensada no caso ali a critério da autoridade sanitária local, tudo bem? Então, pessoal, eu vou ficando hoje, né? Espero que vocês tenham compreendido ali a nossa aula, que vocês tenham entendido todo esse processo da radiologia. A radiologia, ela é muito importante, ela veio para nos auxiliar, para nos ajudar em questão de tratamento de doenças, em questão de diagnóstico de doença. É muito importante você se conscientizar que ela veio para ajudar, mas que se você não tiver cuidado, né, você pode sofrer as consequências ou pode fazer outra pessoa sofrer. Então, tem que ter cuidado, tomar ali as devidas precauções, sempre utilizar os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, sempre utilizar ali o avental de chumbo, né? Esse avental ali para proteger a tireoide, proteger ali as células mais sensíveis do corpo, tá? Então, ter ali um cuidado, entender que dentro ali, que a realidade de um consultório odontológico, vocês vão ter ali muito contato, vão ser realizados muitos exames radiológicos, então tem que ter cuidado, tem que ter consciência quanto ao seu trabalho e à sua saúde. Então, quem mais tem que se preocupar com a sua saúde é você. E você, né, como profissional da saúde, como futuro profissional da saúde, também precisa se conscientizar quanto ao cuidado com o próximo, tá? Então, eu de fato espero que vocês